Os Papas da Igreja Católica. Os Papas do século XIII. Olá, bem-vindos ao nosso canal. Vamos falar hoje dos Papas do século XIII, começando pelo Papa Alexandre IV, 1254 a 1261, e finalizando com o Papa Honório IV, 1285 a 1287. Faremos um breve resumo de suas façanhas e sobre os marcos que deixaram na Igreja Católica. Vamos para o vídeo. O período entre os pontificados de Alexandre IV, 1254 a 1261, e Honório IV, 1285 a 1287 foi marcado por desafios políticos e espirituais para a Igreja. Durante esse tempo, o papado enfrentou disputas com o Sacro Império Romano Germânico, promoveu cruzadas para conter o avanço muçulmano e tentou consolidar sua autoridade sobre a cristandade ocidental. A seguir, exploraremos os papas desse período e seus principais feitos. 181. Papa Alexandre IV, 1254 a 1261, e a defesa dos Estados Papais. Alexandre IV sucedeu Inocêncio IV em um momento de tensão com a dinastia dos Hohenstaufen, que governava o Sacro Império Romano Germânico e a Sicília. Ele excomungou Manfredo da Sicília, filho do imperador Frederico II, e tentou consolidar o domínio papal sobre a Itália. Ele também ampliou a atuação da Inquisição, especialmente contra os cátaros no sul da França. Além disso, apoiou as ordens mendicantes, como os franciscanos e dominicanos, que estavam se tornando pilares do ensino teológico e da evangelização. Apesar de seus esforços, Alexandre IV não conseguiu conter completamente a influência dos Hohenstaufen na Sicília. Alexandre IV foi Papa, de 12 de dezembro de 1254 até a data da sua morte, em 25 de maio de 1261. Chamava-se Reginaldo, ou Reinaldo, Rinaldo Conte. Foi elevado a cardeal pelo seu tio, o Papa Gregório IX, em 1227. Prosseguiu a guerra contra os descendentes do imperador Frederico II. Opôs-se à sucessão no trono imperial alemão de Conradino. Viveu quase sempre fora de Roma, por causa do conflito entre gibelinos e guelfos. Ocupou-se do governo da Igreja, procurando a união com as igrejas gregas. Promoveu a influência dos franciscanos, intervindo na Universidade de Paris, em favor desta ordem mendicante, e também dos dominicanos. Após submeter a uma comissão de cardeais, concluiu que a obra de Guillaume Saint-Amour era reprovável em todos os seus aspectos. Faleceu em Deruta, Itália, em 25 de maio de 1261 com 62 anos. 182. Papa Urbano IV, 1261 a 1264, e a luta contra Manfredo. Urbano IV foi um papa francês que continuou a luta contra Manfredo da Sicília. Sem apoio militar suficiente, ele buscou ajuda de Carlos de Anjou, irmão do rei Luís IX da França, para derrotar Manfredo e estabelecer um domínio mais próximo à Igreja, sobre o sul da Itália. Foi Urbano IV quem instituiu a festa de Corpus Christi, em 1264, uma das solenidades mais importantes do calendário litúrgico católico, visando reforçar a devoção à Eucaristia. Papa Urbano IV, nascido Jacques Pantaleão, foi o chefe da Igreja Católica e governante dos Estados Pontifícios, de 29 de agosto de 1261, até sua morte 3 anos depois. Ele foi eleito Papa sem ser cardeal. Ele foi o primeiro a ser eleito dessa forma, e isso ocorreria apenas para mais 5 papas depois: Gregório X, Celestino V, Urbano V, Clemente V e Urbano VI. Faleceu em Perugia, Estados Papais, em 2 de outubro de 1264 com idade entre 68 e 69 anos. 183. Papa Clemente IV, 1265 a 1268, e a vitória sobre os Hohenstaufen. Clemente IV consolidou o apoio da Igreja a Carlos de Anjou, que derrotou e matou Manfredo na Batalha de Benevento, em 1266, encerrando a influência dos Hohenstaufen sobre a Sicília. Essa vitória fortaleceu a aliança entre o papado e a França, mas também criou uma nova dependência política da Igreja em relação à monarquia francesa.
Clemente IV morreu em 1268, e o papado permaneceu vago por quase 3 anos, pois os cardeais não conseguiam chegar a um consenso sobre a sucessão. Clemente IV, nascido Guy Fawkes, foi papa de 5 de fevereiro de 1265 até a sua morte, pontificando por 3 anos. Soldado e advogado, nesta última qualidade foi secretário de Luís IX de França, a cuja influência deve provavelmente à sua eleição. Está sepultado em Viterbo. A sua sucessão demorou quase 3 anos a ser decidida, levando o sucessor Gregório X a estabelecer regras rígidas para os conclaves. Clemente IV faleceu em Viterbo, Itália, em 29 de novembro de 1268 aos 78 anos. 184, Papa Gregório X, 1271 a 1276, e o Concílio de Leão II. Após a longa vacância, Gregório X foi eleito. Seu maior legado foi o Concílio de Leão II, em 1274, que tentou unir a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica, embora a união tenha sido temporária. Ele também estabeleceu novas regras para os conclaves, determinando que os cardeais deveriam permanecer isolados até elegerem um novo papa, evitando futuras longas vacâncias. Além disso, Gregório X incentivou uma nova cruzada para recuperar Jerusalém, mas seu projeto não teve êxito. Nascido em Piacenza, Lombardia, hoje Itália, que foi eleito para a sucessão de Clemente IV após 3 anos de lugar papal vago, e, como pontífice, reformou a Assembleia de Cardeais, através de uma bula, subsequentemente incorporada no Código de Direito Canônico, para regular os conclaves para a eleição papal, e também promulgou a bula de Regno Portugaliae, 1276. Antes de ser eleito já estava envolvido na 9ª Cruzada a São João de Acre, na Terra Santa, com o futuro rei Eduardo I da Inglaterra, 1270. Viajando para a Palestina, foi notificado da sua eleição como Papa, quando encontrava-se em Viterbo, nos Estados Papais, 1271. Voltou para Roma, e o seu primeiro ato foi promover um concílio que teve lugar em Lyon 1274 para debater o cisma da Páscoa, a condição da Terra Santa, e os abusos da Igreja Católica. Faleceu em 10 de janeiro de 1276, em Arezzo, Itália. 185, Papa Inocêncio V, 1276, o primeiro Papa dominicano. Inocêncio V foi o primeiro Papa da Ordem dos Pregadores dominicanos e teve um papado breve, de apenas 5 meses. Ele tentou restaurar a paz entre os reinos cristãos da Europa e manter boas relações com o Império Bizantino, mas sua morte precoce impediu que suas iniciativas avançassem. Papa Inocêncio V, nascido Pierre de Tarentaise, foi chefe da Igreja Católica e governante dos Estados Pontifícios de 21 de janeiro a 22 de junho de 1276. Membro da Ordem dos Pregadores, ele adquiriu uma reputação como um pregador eficaz. Ele ocupou uma das 2 cátedras dominicanas na Universidade de Paris e foi fundamental para ajudar na elaboração do programa de estudos para a Ordem. Em 1269, Pedro de Tarentaise foi provincial da província francesa dos Dominicanos. Ele foi um colaborador próximo do Papa Gregório X, que o nomeou bispo de Ostia, e o elevou a cardeal em 1273. Após a morte de Gregório em 1276, Pedro foi eleito Papa, tomando o nome de Inocêncio V, e se tornando o primeiro Papa eleito em um conclave papal. Ele morreu cerca de 5 meses depois, em 22 de junho de 1276, com 50 ou 51 anos em Roma, Estados Papais, mas durante seu breve mandato, facilitou uma paz entre Gênova e o rei Carlos I da Sicília. O Papa Inocêncio V foi beatificado em 1898 pelo Papa Leão XIII. 186, Papa Adriano V, 1276, o Papa de um mês. Adriano V foi eleito, mas faleceu apenas um mês depois, sem tempo para implementar qualquer política significativa. O Papa Inocêncio V, nascido Pierre de Tarentaise, foi Papa, de 21 de janeiro de 1276 até a sua morte, um mês depois. Membro da Ordem dos Pregadores, ele adquiriu uma reputação de pregador eficaz.
Ele ocupou uma das 2 cadeiras dominicanas da Universidade de Paris e foi fundamental para ajudar a elaborar o programa de estudos da ordem. Em 1269, Pedro de Tarentaise foi provincial da província francesa de Dominicanos. Ele foi um colaborador próximo do Papa Gregório X, que o nomeou bispo de Ostia e o elevou ao cardeal em 1273. Com a morte de Gregório, em 1276, Pedro foi eleito Papa, tomando o nome de Inocêncio V. Ele morreu cerca de 5 meses depois, mas durante seu breve mandato facilitou a paz entre Gênova e o rei Carlos I da Sicília. Pedro de Tarentaise foi beatificado em 1898 pelo Papa Leão XIII. 187. Papa João XXI, 1276 a 1277, o único Papa português. João XXI, anteriormente Pedro Hispano, foi o único Papa português da história. Antes de sua eleição, destacou-se como médico e filósofo. Seu pontificado foi curto, e ele morreu tragicamente quando o teto de seu palácio desabou sobre ele. Apesar de seu breve governo, João XXI tentou reforçar a autoridade do papado e manter a paz entre os reinos europeus. O único Papa português, nascido entre 1210 e 1220, em Lisboa, e falecido em 1277, em Viterbo, Pedro Julião, ou Pedro Hispano, era médico de formação, e escreveu obras científicas, como O Tesouro dos Pobres e O Óleo. Foi este o cargo que desempenhou na corte papal de Gregório X, tendo sido seu médico particular. Tornou-se também, em 1272, arcebispo de Braga, e no ano seguinte cardeal de Tusculum. Grande erudito, estudou filosofia, medicina, teologia e matemática em Paris. Depois da sua nomeação decidiu estabelecer-se em Viterbo, tendo mandado construir as instalações necessárias no Palácio Pontifical para o prosseguimento das suas investigações no campo da medicina. Adotou o nome de João XXI, por lapso, uma vez que não existiu Papa algum com o nome de João XX, tendo a sua eleição sido propiciada por Giovanni Gaetano Orsini, um poderoso cardeal da Cúria, futuro Papa Nicolau III, com o intuito de governar através de Pedro Julião, foi efetivamente o que acabou por acontecer, dada a absorção do pontífice nos assuntos da medicina. Este Papa foi sepultado em Viterbo, onde faleceu. Da sua vasta obra escrita, merece ser destacado o livro Summulae Logicalis, Súmulas de Lógica, uma sistematização da lógica clássica. 188. Papa Nicolau III, 1277 a 1280, e a reorganização da Cúria. Nicolau III trabalhou para fortalecer os estados papais, reorganizando a administração da Igreja. Ele tentou reduzir a influência da França sobre o papado, e buscou um equilíbrio de poder entre as monarquias europeias. Ele também tentou intervir nos conflitos entre a nobreza romana, buscando garantir maior estabilidade para o governo da Igreja. Papa italiano, chamado Giovanni Gaetano Orsini, era filho de Matenho Rosso, cônsul romano, e de Perna Gaetani. Este cardeal tinha sido o plenipotenciário da Cúria durante cerca de 30 anos, e a sua eleição a pontífice de Roma foi sustentada por 3 dos cardeais durante 6 meses, contra os outros 3 que compunham a Cúria. O seu papado ocorreu de 25 de novembro de 1277 a 22 de agosto de 1280. Nicolau III empenhou bastantes esforços para conseguir a conversão dos hebreus, pedindo às ordens mendicantes, franciscanos e dominicanos que enviassem pessoas com aptidões para este fim. Estas medidas foram consequência da perseguição que estava a ser movida aos judeus, pois o Talmud estava a ser alvo de condenação doutrinal. O Papa estruturou espacial e juridicamente os estados pontifícios, de uma forma que se manteria até ao ano de 1860, tendo para isto conseguido que o imperador Wandolfão de Habsburgo abdicasse dos poderes que detinha sobre a Romagna. Faleceu em 22 de agosto de 1280, em Viterbo, Itália. 189. Papa Martinho IV, 1281 a 1285, e a submissão à França. Martinho IV foi um papa francês fortemente influenciado pelo rei Carlos de Anjou. Sua política favoreceu a dominação francesa sobre a Itália, o que gerou resistência, especialmente na Sicília.
Foi durante seu pontificado que ocorreu a Revolta das Vésperas Sicilianas, 1282, uma insurreição contra o domínio angevino na Sicília, que resultou na perda da ilha para Pedro III de Aragão. Martinho IV excomungou os rebeldes e tentou recuperar a Sicília para a Igreja, mas sem sucesso. Papa francês, tendo sido chanceler e guarda-selos da Igreja de São Luís, arquidiácono de Rouen e tesoureiro de São Martinho de Tours, chamava-se Simão de Brie. Na altura da sua eleição desempenhava o cargo de cardeal de Santa Cecília, Roma, para o qual tinha sido nomeado em 1264. Partidário de Carlos de Anjou, ao contrário do seu antecessor, Nicolau III, Martinho sempre se esforçou para que os projetos de Carlos tivessem sucesso. Deste modo, o príncipe Carlos viu-se de novo na posse do consulado romano e da administração dos estados pontifícios, outorgada pelo Papa. A Igreja Ocidental perdia a sua independência, sendo a poderosa família francesa plenipotenciária na Itália. Esta predominância francesa não foi bem recebida na Itália, pelo que se iniciou um movimento contra o Papa e contra Carlos de Anjou. Martinho IV acabou por não ser um pontífice popular, ajuntando-se em seu desfavor o fato de ter atribuído aos franciscanos, pela bula Ad Fructus Uberis, de 1281, a faculdade de confessar e predicar, reservada até então ao clero secular. Morreu em Perugia, localidade onde viveu durante o seu pontificado, que foi de 22 de fevereiro de 1281 a 28 de março de 1285. 190, Papa Honório IV, 1285 a 1287 e a consolidação do poder papal. Honório IV tentou restaurar a influência papal na Sicília, mas encontrou dificuldades diante da oposição aragonesa. Ele também fortaleceu as ordens mendicantes, como os dominicanos e franciscanos, reconhecendo seu papel na evangelização e na teologia. Apesar dos desafios políticos, seu pontificado consolidou a autoridade eclesiástica, preparando o terreno para os papas seguintes. Papa italiano, pertencente à família do Papa Honório III, chamava-se Jacopo ou Giacomo Savelli, e era cardeal de Santa Maria in Cosmedin. Nasceu em Roma, em 1210, e estudado em Paris. Enquanto cursou os seus estudos, foi cônego na Catedral de Chalon-sur-Marne. Tornou-se posteriormente reitor da Igreja de Berton, Norwich, e o Papa Martinho IV tornou cardeal diácono da Igreja de Santa Maria in Cosmedin, Roma, em 1261. Este mesmo pontífice outorgou-lhe o posto de capitão da milícia papal e legado na Toscana. A heresia apostólica, surgida em Parma e que preconizava a pobreza extrema, foi condenada em 1286 por Honório IV. O pontífice fulminou ainda a excomunhão ao filho de Pedro III de Aragão, Jaime II, considerando-o usurpador do trono da Sicília. Por outro lado, elaborou a Constituição Constitutio Superordinatione Regni Siciliae, de 17 de setembro de 1285, onde declarou que os governos somente seriam eficazes se baseassem na paz e na justiça, mencionando depois as leis que protegeriam o povo desta ilha dos abusos de poder que tinham provocado as vésperas sicilianas. Dava também à população o direito de apelar à Santa Sede no caso de os seus direitos não serem respeitados. Faleceu em 3 de abril de 1287. Este Papa encontra-se sepultado na Igreja de Santa Maria Aracoeli, em Roma. O período entre Alexandre IV e Honório IV foi um tempo de mudanças e conflitos intensos para o papado. A luta contra os Hohenstaufen culminou na ascensão da influência francesa sobre a Igreja, enquanto os papas tentavam manter sua autoridade sobre os estados papais e o mundo cristão. O papado enfrentou revoltas, batalhas e alianças políticas, ao mesmo tempo em que promovia reformas e cruzadas. A nova estrutura dos conclaves e a consolidação das ordens mendicantes fortaleceram a base espiritual e administrativa da Igreja, preparando o caminho para os desafios do